Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui quem está falando é o pastor Edu. Eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra que vá de encontro ao teu coração. E é a palavra que está no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, aonde fala do Filipe e o eunuco, um encontro que foi preparado pelo Senhor. E diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele lhe disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Nós vemos aqui então, irmãos, Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, da comunidade cristã, um homem que foi sensível, que foi obediente à voz do Espírito Santo. E nós começamos lendo que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, um caminho que está deserto. As últimas palavras de Jesus aos seus seguidores, aos discípulos e aos apóstolos, na verdade foi uma ordenança para que o evangelho lhe fosse pregado em todos os lugares. Só que, no entanto, os discípulos, aqueles que seguiam a Cristo, eles pareciam relutantes à ideia de deixar Jerusalém. Então foi necessária ali uma grande perseguição para que dessa maneira houvesse ali um espalhamento dos cristãos. Eles foram espalhados de Jerusalém por toda a Judéia, por toda a Samaria, até os confins da terra, conforme Jesus havia lhes instruído desde o começo. Filipe, sensível à voz do anjo do Senhor, ele saiu de onde ele estava e foi para onde o Senhor o havia ordenado. E nós vemos no final do versículo que era um lugar que estava deserto. Um lugar que está deserto é um lugar onde não há vida, é um lugar onde não existe vegetação, não existe água, é um lugar deserto. E o Senhor o enviou para um lugar deserto, porque Deus sabe que existem lugares que estão desertos, mas nesses lugares desertos, lugares sem vida, existe alguém que está precisando ouvir a palavra, existe alguém que está precisando do discernimento, existe alguém que está buscando, mas não entende o que está lendo, porque falta ali o discernimento do Espírito. Filipe, então, obediente ao Espírito Santo, ele vai até esse lugar deserto, porque Filipe era um portador da água viva. Filipe era ali sim um discípulo do Senhor, era um seguidor do Senhor Jesus. Filipe portava ali a água viva, a água da vida, a água que sacia toda a sede. E naquele caminho, conforme a Bíblia nos diz, já havia ali um encontro preparado entre Filipe e o eunuco. E mais uma vez o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta até aquele carro. Filipe foi e ouviu ali o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe pergunta para ele: entendes tu o que lês? Você está entendendo aquilo que você está lendo? Você consegue compreender que isso que você está vendo é a palavra do Senhor? Aquilo que você está lendo é a palavra do Senhor? E o eunuco, ele responde: como poderei entender se alguém não me ensinar? Nós vemos aqui que no meio de um lugar deserto, existia um homem que estava buscando, existia um homem que estava com sede, ele que mesmo não conhecendo a palavra, ele estava buscando, e aí como uma resposta do Senhor, o Espírito envia ali um portador, alguém que poderia matar a sede, alguém que poderia dar entendimento. Tanto que a primeira pergunta que Filipe faz àquele eunuco é: entendes tu o que lês?
Você tem entendido aquilo que você tem lido? Você tem entendido a palavra do Senhor? Porque se você ler a palavra do Senhor sem o discernimento, sem o entendimento do Espírito, com certeza vai ser uma coisa muito difícil. Aquele homem, ele entendeu, ele conheceu quem era Jesus através da vida de Filipe. Tanto que um pouco mais à frente, no versículo 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Aquele homem que até então não havia conhecido Jesus, ele estava lendo a palavra, mas sem o discernimento. Aquele homem que encontrou-se com um discípulo, com alguém que foi enviado, com alguém que portava ali palavras de vida eterna. Aquele homem entendeu que não existe nada neste mundo que possa impedir, não existe nada nesse mundo que possa atrapalhar o agir, o fluir do Espírito Santo. Não existe lugar deserto que possa impedir de que Jesus encontre, de que Jesus te encontre, de que nós tenhamos um encontro com Jesus. Tanto que quando ele viu aquela poça de água, ele disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Aquele homem, aquele eunuco, ele entendeu que não existe nada que possa nos impedir de nós termos um encontro com Jesus. Não existe nada que possa nos impedir de que nós entreguemos a nossa vida por completo ao Senhor. Porém, Filipe ali fez uma única exclamação. Filipe lhe deu um alerta, aonde ele disse: é lícito, porém se creres de todo o coração. Nós precisamos crer de todo o nosso coração. Nós precisamos crer que nós servimos sim ao Deus único e verdadeiro. Aquele homem, depois de ler o livro do profeta Isaías, depois de ter um encontro com Filipe, depois de ter entendido, depois de ter ali recebido o discernimento do Espírito através da vida daquele homem, através de Filipe, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim Filipe pôde batizá-lo. Assim Filipe pôde entregar a vida dele nas mãos do Senhor. Entenda algo, meus irmãos. Entenda algo, você que está ouvindo. Primeiramente, seja sensível à voz do Senhor. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Ele sempre fala, Ele sempre está falando, Ele sempre está dando direcionamento. O Senhor quer te direcionar, o Senhor Ele quer te enviar. Mas todo lugar que o Senhor te enviar, pode ser que pareça ali um lugar deserto, um lugar que não tem vida, mas no meio desse deserto, no meio desse lugar sem vida, existe alguém ali que está buscando, existe alguém ali que está clamando, existe alguém ali que está buscando por direcionamento, existe alguém ali que está com sede. No deserto pode não haver vida, mas existe alguém que está buscando pela água viva, existe alguém ali que está buscando pela vida eterna. O Senhor, Ele pode sim te enviar, mas você precisa ser obediente, você precisa estar disposto a ser enviado. Aquele homem entendeu, ele entendeu que nada podia impedi-lo de que ele tivesse um encontro verdadeiro com Cristo, que ele tivesse um encontro com Jesus. Que você também enxergue, que você entenda que não existe nada que possa te impedir de que você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Clame. Entendes tu o que lês? Se você não entende, busque direcionamento do Espírito Santo. Se você se encontrar no meio de um deserto, pode ter certeza que se você clamar, se você estiver buscando, Deus vai enviar alguém que é portador da palavra, alguém que é portador da água viva. Se você estiver com sede no meio do deserto, o Senhor vai preparar alguém para ter um encontro com você. E que essa sede, essa fome, ela seja saciada. Que você tenha aí um dia repleto de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Creia,